Fala galera do segundo ano, aqui com vocês, seu professor de arte Fernando Alves, nosso canal do YouTube Fernando Arte Minas Novas, para trazer mais uma aula para vocês galera. Vocês vão acompanhar aqui no nosso canal do YouTube Fernando Arte Minas Novas, e aí eu vou pedir vocês galera, obrigado para quem já escreveu, quem não escreveu ainda, vocês aí da escola, alunos, professores, vá lá, inscreve no nosso canal, vai ser muito bom ter vocês com a gente, tá ok? Tá muito bom o nosso canal, tá servindo para a gente levar a nossa aula. E hoje a gente vai trazer a aula da semana 3, o PET 3, vocês vão acompanhar aqui comigo. Inclusive a gente vai trazer as novidades dessa semana, né, que é o fechamento do projeto e também a questão do envio dos formulários do PET 2 e também do PET 3, que já está disponível para vocês aí no grupo. Galera, não esquece de inscrever, de ir lá no grupo e olhar o que está, as informações dos professores, inclusive do professor de arte também, mas importante, vocês se localizem dentro do grupo, olhe a cronologia do grupo, os dias, quem perdeu alguma coisa, volta para trás, quem tiver acesso, entre em contato com o professor, justamente para a gente resolver toda essa situação aí, tá joia? O que é importante para a gente? Vocês façam as atividades do caderno ou do PET aí de vocês, e depois enviem no formulário, que é a forma mais fácil e consolida aí as atividades que a gente está programando aí para vocês, para encerrar essa semana 3 e a semana 4 do PET 3, tá joia? Então vocês vão acompanhando, a gente vai estar aqui explicando para vocês, levando aquela aula legal da nossa forma, né galera? Por isso que é importante vocês ir lá e inscrever no nosso canal, que está dando toda assistência para vocês aí nessas atividades durante esse período de pandemia. E como a gente já sabe que talvez está para prorrogar essas atividades a distanciamento até dezembro, então a gente vai ter que se esforçar mais para dar conta das atividades desse período aí. Quem perdeu, quem não fez, quem enviar, fique atento aí no grupo, tá joia? Então, hoje nós temos o que? Nós temos a nossa atividade da semana 3, que está bem aqui, ó, que é na página 131, galera do segundo ano, vocês vão lá, vamos falar sobre a arte audiovisual, patrimônio cultural brasileiro. Por quê? Para a gente entender como o cinema surgiu. Então o cinema vai surgir como? Né? Como que ele chegou ao Brasil, como ele desenvolveu, como é que foi o processo do cinema até chegar aos tempos atuais hoje, que nós temos todo esse avanço do cinema. Então, o que a gente tem que entender é que o cinema hoje é uma das formas de entretenimento e uma indústria de produzir produtos audiovisuais que chegam aí através das telinhas, dos filmes que vocês assistem, dos programas de filmes, né? No cinema, né? Quando a gente vai no cinema, no shopping, nessa questão toda, os filmes campeões de bilheteria e as grandes premiações do cinema no longo do mundo todo e também no Brasil, tá joia? Então a gente vai estar aqui falando isso para vocês. Semana que vem nós estamos na página 136 do exercício aí, então vocês vão acompanhando aí hoje na página 130 aí, para a gente poder estar realizando toda essa atividade. Então nós vamos trazer a expressão audiovisual, hoje nós vamos falar especificamente do cinema, continuando a matéria, né, para a gente poder estar incorporando essas questões aí. O que é? O que nós vamos trazer hoje para vocês? A história do cinema. Então vamos lá, nós vamos falar sobre a história do cinema. Então o cinema vai chegar ao Brasil aí, ó, em julho de 1896, né, quando ocorre a primeira exibição do cinema aqui no Rio de Janeiro, né? No Brasil, no Rio de Janeiro. No mundo, o cinema teve início em dezembro de 1895, ok, galera? Na cidade de Paris, com os irmãos Lumière, que inventou o cinematográfico, exibiu os primeiros fotogramas, né? Fotogramas nos cafés de Paris, e aí surge a criação desse aparelho que vai desenvolver futuramente o cinema no mundo todo. Então essas películas que foram exibidas aí, os irmãos Lumière, a primeira que foi os trabalhadores da fábrica de Lumière, né? dos irmãos Lumière, ok? Então foi mesmo a saída da fábrica, curtinho, segundinho, só para a questão fotograma, porque a foto ia ganhar movimento, você fazia girando, aí a foto ganhava movimento, e era interessante, todo mundo que assistia algo tecnológico, inovador, que emitia a imagem no lugar da fotografia, em movimento. Então que a gente já retratou e vai continuar retratando nas aulas com vocês aí, tá joia? Inicialmente o cinema era mudo, galera, não tinha som. Para colocar o som tinha que ter, fosse uma música, tinha que contratar um pianista, colocar do lado, né? Então depois até desenvolver lá a vitrola e por diante, vai aparecer os equipamentos que vai ajudar muito, e até chegar a tecnologia, computador, essas coisas todas. Então somente na década de 1930 surge o cinema falado.
né, que você ouve a fala dos atores. E aqui você no cinema mudo Charlie Chaplin, né, que eu não vou lembrar de Charlie Chaplin, cinema mudo, né, que exibia através dos gestos, movimentos, as expressões ali, tá ok? Então isso é legal para a gente compreender. Em 1887, aqui ó, em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta do público na capital carioca. Então, a primeira sala aberta. Não tinha nome, eram lugares alugados, né? Então, assim, alugavam a sala para fazer essa questão. Então, a primeira forma de exibição foi essa sala de cinema no Rio de Janeiro. Incentivo dos irmãos italianos Pascoal e Segredo e Afonso Segredo, ok? São dois irmãos também. Mas todos tiveram influência de quem? Dos irmãos Lumière, ok? Eles foram os pioneiros do cinema do Brasil, tanto o Pascoal como o Afonso. Considerados os primeiros cineastas do país. Realizava as primeiras gravações ali na Baía de Guanabara, né, em 1898. Então as primeiras gravações foram produzidas por esses dois irmãos. E aí as primeiras também produções também. Nos anos seguintes, Pascal realizou filmagem em São Paulo, né, durante a celebração da unificação da Itália, né, e aí eles eram os primeiros surgimentos do cinema, ok? Aí selos aí que foram construídos em homenagem ao cinema, tá joia? Ao cinema brasileiro. Aqui nós temos, no entanto, somente no início do século XX, que São Paulo vai ganhar a primeira sala, chamada Bijou Theatre. Bijou Teatro, né? Então vou mostrar para você quem que era o Bijou Teatro, esses espaços aí dessa sala de cinema que exibia o cinema. Então os cinemas assim mais antigos, hoje temos cinemas modernos que a gente não encontra muito no shopping, mas ainda tem salas de cinemas pelo Brasil aí que ainda exibe muitos filmes, né? Esse entretenimento diminuiu com a tecnologia, a gente vai falar daqui a pouquinho que a tecnologia fez os filmes chegar na telinha, televisão, trouxe todos esse aparato, no celular, né? Então hoje tem filmes que chegam de forma audiovisual de forma diferente, né? Hoje as televisões também são muito modernas, né? Tem 4K, que estão traz todas as exibições aí também nessa área aí das televisões. Existem canais só de filmes, né, que levam os filmes das pessoas de forma que precisa sair de casa, né? Um dos problemas que na produção do cinema brasileiro está diretamente ligado à eletricidade, galera, porque não existia eletricidade para tocar o filme ali naquele momento, precisava de energia, precisava dessa questão. Então, para isso, o problema foi resolvido em 1907 com o surgimento da usina de Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. E aí resolveu e surgiu várias outras salas, cresceram muitas salas aí, mais de 20 salas de exibição no Rio de Janeiro dos filmes nessa época. Então, a gente vai mostrando aqui para vocês. No século XX, né, 1900 para cá, o crescimento do cinema no Brasil vai se dar alguns contextos. Vamos lá. No início, o filme era de caráter documental, correto? Eles tinham caráter documental, só documentário. Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal, português ali e tal, apresenta sua película Os Estranguladores. O que é a película? São os fotogramas gravados com esse filme, né? O filme. Considerado o primeiro ficção brasileira, né? O primeiro filme de ficção brasileira. Quer dizer, ele já tem um elemento novo, a ficção, né? Tem coisas ali que foram criadas de forma que tivesse elementos novos no cinema, né? Com duração de 40 minutos só, viu, galera? Anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido, né? Que foi de Francisco Santo, titulado Crime dos Banhados, com mais de 2 horas, né? Lembrei que o Titanic tem 3 horas, né? Então foi o primeiro longa-metragem brasileiro. Portanto, após a Primeira Guerra Mundial, ocorre uma crise no cinema brasileiro, de 1914 a 1918. Uma crise que vai enfraquecer o cinema nacional brasileiro, que é as produções, né? Por causa desses primeiros conflitos que teve, né? O qual foi dominado aí por as produções estadunidenses, né? O Hollywood, e enfraqueceram aí surge o Hollywood e enfraquece o cinema nacional. As pessoas começam a ter essas características lá nos Estados Unidos, e aí os filmes começam a ser mais valorizados no cinema estadunidense, né, que é o cinema de Hollywood.
Por volta da década de 20 e 30, o cinema atinge grande expansão com as publicações das revistas, né, de cinema para todos, seleta, aí a Cinearte e as produções espalharam vários cantos denominados de ciclos regionais, foram gravando os caras lugares diferentes, então assim, ganhou uma força aí, né, e aí surge, em 1930 já tinha aí os 5 do cinema brasileiro as chanchadas, né, então, que começou em 1907 com o cinema mudo, depois musical, depois a chanchada, a primeira chanchada, e aí a chanchada era o gênero dos filmes brasileiros, né? Era com burlesco, que se via, era forma de entretenimento, todo mundo ia ao cinema para rir, engraçado, tinha os caritos, né? E Grande Hotel, quando os grandes exibidores daquela época, né? Aí espalham essas grandes nações regionais. No 30 surge o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cinédia. A Cinédia foi uma das primeiras produtoras que vai exibir aí os filmes carnavalescos, das chanchadas, aí vai surgir esses grandes artistas aí, também o Grande Otelo e o Oscarito, ok? Então isso aí vai ser, todas essas produções aí vão ser essa questão aí. Aí mais tarde, em 1949, surge o Estúdio Veracruz, baseado nos modos do cinema americano, né, que ele foi buscar, avançou no modo americano que estava em ascensão, realizar aí as produções mais sofisticadas, e aí aparece esse cara aqui, galera. Aqui já é a chanchada B, a artista chanchada B, Mazzaropi, é a produtora, o Mazzaropi, que vai ser o artista mais importante dessa produtora e que vai ganhar também, vai se ganhar grande sucesso nas telas. E até hoje, muita gente assiste o Mazzaropi, ok? A Veracruz representou um marco na industrialização do cinematográfico, ela avançou, buscou formas de aperfeiçoamento, né, a ecologia, né, as grandes produções lá dos Estados Unidos, e revolucionou os filmes brasileiros. Né? E vai aparecer o filme Cangaceiro, o primeiro filme brasileiro a ganhar um festival de Cannes. Foi o primeiro filme que ganhou um festival de Cannes, um festival aí. Então, isso aí já foi um ponto importante, porque com a melhoria da tecnologia, essa questão toda pela Veracruz, e aí houve essa expansão. Aí em 1950 vai aparecer o que, gente? A emissora de televisão, a Tupi. Era a televisão mais ação, e vários atores da Veracruz foram para a Tupi. E justamente a Tupi, a televisão vai trazer esse entretenimento aí, desenvolvimento que nós temos hoje, até hoje. No ano de 1954, quando Veracruz faliu, surge o primeiro filme a cores. Aí o filme a cores revolucionou mais ainda a televisão e também o cinema. Então foi importante isso aí. O Destino de Apuros e de Ernesto Rayman, de caráter revolucionário, o cinema novo se consolidará nos anos 60, ficando nas temáticas de cunho social e político. Então aqui a gente vai falar que vai surgir aí o cinema novo. O cinema novo vai basear nas temáticas de cunho social e político. Então eles se baseavam, tiraram aquela parte cômica de entretenimento e passa a retratar a vida social dos brasileiros, questão toda, toma um contexto diferente, tá joia? Aí vai aparecer os grandes filmes, Cinema Novo, Rio 40 Graus, de Nelson Pereira. O cinema novo destacam-se as produções do cinema. Então, isso vai ser importante para revolucionar o cinema. Aí mais tarde vai aparecer o cinema marginal ou o de Groot, que é conhecido, né, nos anos 70. Então vai ser importante para que aí vai surgir as maiores produtoras dessa vertente. O Boca de Lixo, que era uma produtora, né, e a Belar Filmes do Rio de Janeiro. Então vai revolucionar o cinema brasileiro, mas depois o cinema brasileiro, né, que vai também ter um problema com a questão aí revolucionária no Brasil, né? Então todas essas produções que teve a revolução militar vão também sofrer muita questão também do regime militar, censura, né? As produções estavam bastante alinhadas com o movimento de contracultura, ideologias revolucionárias e também com o tropicalismo, movimento musical ocorria na época. Então aqui sofreu essa censura aí, né? E com certeza o cinema brasileiro vai ter mais uma forma aí de representar dificuldades de avançar, né? De avançar. E Vertente foi baseado no cinema experimental de caráter radical, um filme de grande, né? Foi o Bandido da Luz Vermelha, que foi um filme que chamou a atenção, né?
impulsionou o cinema aí. E a criação da Embrafilme aí no golpe na época dos militares, né, vai acompanhar aí as grandes produções, né? Para registrar aí na verdade era uma produtora cinematográfica aí estatal, né? Porque quem comandava era o governo, né? Então registrava aí os temas nacionais, questões das produções, e aí baseava aí nessas características em 1982. Né? E aí a gente vai entender que a crise do cinema brasileiro também vai chegar, porque com a chegada do videocassete dos anos 80, a proliferação da locadora marcam essa década no país. Nesse momento, quer dizer, aqui vai ser importante porque uma tecnologia nova que chega aí nos anos 80 para impulsionar o acesso aos filmes. Né? Você ia na locadora pegar um livro para assistir. Então, local filme de rolo, né, para a gente assistir. Depois apareceu os DVDs também mais tarde, que vai impulsionar também essa questão. Né? No fim da ditadura, despontou uma crise econômica, vai embasar pela questão das mudanças. No cinema vai ter um declínio muito grande nessa época dos anos 80, né? E assim as produções não tinham dinheiro para fazer os grandes eventos que eles queriam, e chama atenção. No final dos anos 80 lançaram o documentário Ilha das Flores, Jorge Furtado, e aí vai aparecer, com a chegada do governo Collor, Fernando Collor naquela época, agrava ainda mais a crise, porque ele vai cortar todos os incentivos para essas produções, vai praticamente acaba com a Embrafilme, e a Concine, a Fundação do Cinema Brasileiro, e o cinema em declínio profundamente aí nessa época, né? Aí, nos anos 90, o cinema retoma, né, na década de 90. O cinema ganha força com a produção de novos filmes. Aí é conhecido como cinema de retomada. Depois dos anos imersos na crise, a partir da produção dos filmes, são criados diversos festivais, né, do cinema, as premiações, questão, e o desenvolvimento audiovisual no Brasil cria uma lei, chamada Lei do Audiovisual, a partir de 1905, o cinema brasileiro ganha força com o filme Carlota Joaquina, né, em 1994, dirigido aí para A Princesa do Brasil, de Carla Camurati, né, o primeiro filme da Lei Audiovisual. Aí mais tarde apareceu o Quatrilho, o Que Isso, Companheiro, né? Então alguns filmes vão surgir. E no século XXI, pós retomada aí do cinema, né, novamente reconhecido como cenário mundial, o filme brasileiro vai estar aí sendo reconhecidos mundialmente pelas produções, né? E vai até disputar os Oscars, né? Os festivais, Oscar, né? A Central do Brasil, aquele Cidade de Deus, né? City Good, Of Good, então vai ser alguns filmes. E mais tarde, a desenvolvimento da tecnologia, apareceu os filmes 3D, galera, que vai impulsionar as produções com uma tecnologia mais avançada, tal, e vai surgir aí essa questão. Também que nós temos o Carandiru, 2003, e outros filmes, 2007, Enquanto a Noite Não Chega. Então vai aparecer alguns filmes importantes aí que vai concorrer ao Oscar, né, e vai destacar aí os filmes de produções brasileiras. Com isso, os filmes brasileiros até o momento se consolida aí com essa retomada do cinema brasileiro, né? E aí se consolida as mais produções. Aqui nós temos a figura do filme Minha Mãe é uma Peça, e assim por diante. E agora a gente vai ter as atividades, galera. Vocês vão ver, e aqui na atividade 1, você assistiu algum filme? Isso é simples, sim, comente lá, responda se sim ou não, e responda com suas palavras, tá ok? Aqui, marque a primeira exibição do cinema brasileiro do Brasil, marque a alternativa correta, ok? Aí nós temos qual lugar foi realizada as primeiras gravações do cinema no Brasil pelos irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto, ok? Vocês vão olhar aí para entender esse processo aí. No cinema também é espaço físico. Existe hoje diversas salas do cinema no Brasil. Qual foi a primeira sala do cinema nosso, onde ele está localizada? Vocês vão olhar lá no início, vocês vão encontrar essa parte aí. Comente sobre a importância da lei audiovisual para as produções. Ela é uma lei brasileira? O que acontece com o cinema
brasileiro depois da criação da geração. Então vocês vão ler o texto novamente para vocês captar isso aí, viu, galera? Então é isso. Aí vocês vão fazendo para poder estar organizado e manda no formulário para a gente. E aqui tem um formulário para vocês enviar para a gente essa atividade aí, tá bom? Vocês vão acessar o link aí e mandar para a gente. E aqui, gente, para a gente encerrar o nosso projeto fotográfico, estou revisando com vocês, só para postar aqui para vocês assistirem o tutorial, quem não assistiu ainda, como enviar a fotografia e participe do projeto. É avaliativo, a gente vai avaliar todos os trabalhos, né? E aqui tem um formulário para vocês enviar essa fotografia produzida por vocês. Vocês têm que tirar a foto e, de acordo com o projeto, e mandar aí no link aqui, lá no grupo do PDF, disponibilizado de vocês. E domingo a gente vai fechar o projeto. Já tem mais de um mês que o projeto está aí, a gente precisa fechar para a gente mandar fazer a nossa exposição. Então eu queria agradecer quem já enviou a foto, muito obrigado, quem já preencheu o formulário, quem não enviou sua foto envia, que tem até domingo para você enviar. Agradeço vocês, obrigado pela participação, bons estudos.